Prezados amigos, estamos aqui para mais uma reflexão a respeito da palavra de Deus e oração, naturalmente, que é muito importante para todos nós. Eu gostaria de refletir e meditar com vocês sobre um versículo na palavra de Deus, palavras do Senhor Jesus, que estão registradas essas palavras no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e versículo 24, onde Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Interessante essa palavra que nós vamos refletir um pouquinho nesse momento. Parece estranho, ninguém pode servir a dois senhores, né? Quer dizer, um senhor, a palavra de Deus está colocando como aquilo que é essencial, aquilo que é prioridade na nossa vida. Muitas vezes, e claro, nós dizemos, principalmente o povo de Deus, povo que serve a Deus na face da terra, diz: Deus é prioridade na minha vida, né? E ele deve ser esse lugar prioritário na nossa vida, no nosso coração, quando Jesus disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. É local absoluto de Deus, prioridade total para o Senhor nas nossas vidas, né? Claro que quando nós estamos lendo isso na palavra, não está dizendo que nós temos que deixar o nosso trabalho, não amar mais nada, só amar a Deus, não é isso. Está falando de sentimento. É que nós não percebemos que muitas vezes alguns sentimentos ocupam na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, no nosso sentimento, o lugar que pertence ao Senhor, porque Deus é o nosso Senhor, né? É aquele a quem nós servimos, a quem nós prestamos total adoração. Deveria ser assim. E nós muitas vezes não percebemos que, mesmo entendendo e dizendo essas palavras, muitas vezes existem na nossa vida coisas que nos dominam, sentimentos que nos dominam. Muitas vezes, vou dar alguns exemplos que podemos identificar. Muitas vezes o amor que nós temos, o sentimento de amor, de afeto que nós temos a alguém, a uma pessoa, que pode ser ao esposo, à esposa, a um filho, a uma filha, a um parente, a um avô, a uma avó, às vezes é uma dedicação tão intensa, tão forte, que nós não percebemos, mas se equivale ou ultrapassa a nossa prioridade a Deus, na adoração a Deus, no serviço de Deus. Nós conhecemos casos, nós já tenho certeza que você já viu, onde pessoas dedicam a um determinado time de futebol, a um determinado esporte, e principalmente futebol, que aqui no Brasil é tão importante, mexe com as pessoas, e tem pessoas que são absolutamente fanáticas quanto ao futebol, o seu time de predileção, e às vezes a pessoa não percebe que até mesmo o povo de Deus, entre o povo de Deus isso acontece, não é só, tal pessoa, ela não é cristã, não, às vezes até mesmo entre o povo de Deus isso acontece, um sentimento de reverência que ocupa tanto espaço, aquele fanatismo, aquela demonstração que nós não percebemos, achamos que não, mas muitas vezes está ocupando o lugar que pertence a Deus. Muitas vezes, como a palavra de Deus mesmo nos recomenda, o amor ao dinheiro, a mamon, o amor ao dinheiro, aos bens materiais. E tem pessoas que dizem: não, eu amo a Deus, eu pago o meu dízimo, devolvo o meu dízimo, eu contribuo e tal. Mas muitas vezes o sentimento pelos ganhos financeiros, pela receita, ocupa um lugar de prioridade na vida do ser humano. E muitas vezes esses sentimentos, essas emoções estão se equiparando ao amor que pertence a Deus, que nós devemos oferecer a Deus,
Então nós precisamos ser muito cuidadosos quanto a isso. Há pessoas na nossa vida que ocupam lugares muito importantes, como eu citei, filho, filha, esposo, esposa. E é muito comum nós vermos, né, observarmos essa situação onde a pessoa fica tão envolvida, tão dominada por preocupações, por cuidados. Será que está bem? Será que está acontecendo? O que eu posso fazer? Que dedicam tanto tempo, tanta atenção para uma pessoa, para um companheiro, para um esposo, para um filho, para uma filha, para um neto, para uma neta. Isso é muito comum acontecer e aquela pessoa não percebe que a sua vida, a sua mente, as suas emoções, os seus sentimentos estão tão dominados por aquilo que ela sente por alguém, por alguma coisa, por alguma situação, que diz assim, não, mas eu amo a Deus, minha prioridade é Deus, mas não tem tempo para orar, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de viver uma vida espiritual mais intensa, porque está envolvida, ocupada com os sentimentos que dedica a uma situação, a alguma coisa ou alguma pessoa. Nós precisamos cuidar com isso, porque Deus tem que ser prioridade. Aliás, muitas vezes a preocupação com alguma situação, com alguma coisa, mas eu sou tão preocupado porque a minha filha, o meu filho, ele é tão dependente, ele é tão fraco, precisa do meu apoio, da minha... Olha, melhor apoio que nós podemos dar é na oração. Se nós confiamos realmente em Deus, os cuidados que nós temos com as pessoas que nós amamos, com situações que nós vivemos, até mesmo o nosso emprego, o nosso trabalho, as nossas atividades, né? Há pessoas que podem ser dominadas por um sentimento que ocupe tanto o seu espaço, por exemplo, até mesmo pela sua denominação religiosa, a sua igreja. Claro que nós temos que congregar. Muitas vezes esse sentimento que envolve, que domina, que ocupa tanto, pode ser pelo nosso pastor, pelo nosso líder religioso, que passa a ocupar um lugar tão forte na nossa vida, na nossa mente, nas nossas emoções, que ultrapassa até o sentimento que nós temos ao próprio Deus. Nós precisamos cuidar com isso. Eu gostaria que nessa reflexão nós pensássemos as coisas que são tão importantes para nós, tão importantes na nossa mente, no nosso coração, que têm ocupado um lugar de extrema importância. Seja o dinheiro, o trabalho, seja hoje há uma preocupação com o corpo, né? O culto ao corpo, as academias estão cheias e tem pessoas que estão dominadas por esse sentimento de ter um corpo apresentável, se são os homens, aquele corpo musculoso, enfim, as mulheres também têm essa preocupação. Precisamos ver quais são os sentimentos, quais são as coisas que estão dominando a nossa mente. Há tantas coisas, celular, internet, as redes sociais, que nós vemos a cada dia quantos transtornos tem trazido, tem destruído casamentos, tem destruído relacionamentos, as pessoas estão alienadas porque estão nas redes sociais. Não pode ser dessa forma. Isso é uma outra situação que ocupa muitas vezes o lugar que deveria pertencer a Deus, o nosso tempo de adoração, de leitura bíblica. Então, o que eu quero refletir com você no dia de hoje é sobre isso. Tenha cuidado com os sentimentos que envolvem, ocupam todo o tempo, todo o espaço na tua mente, nos teus pensamentos, nas tuas preocupações. Nada neste mundo pode superar e ocupar mais tempo, mais lugar, prioridade maior do que a que temos que dar ao Deus que nós adoramos, o Deus Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da nossa vida, doador do Espírito Santo, que nos acompanha, nos guarda, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos ter prioridade para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. Temos que amar os nossos entes queridos, temos que trabalhar, podemos ter as nossas preferências esportivas também,
de uma maneira normal, coerente, equilibrada, mas sempre dando total prioridade e preferência a maior parte do nosso tempo, da nossa dedicação, das nossas emoções ao Deus que nós servimos. Não podemos nos deixar levar por emoções humanas que tirem, roubem na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, no nosso sentimento, o lugar prioritário que pertence a Deus. Porque Jesus disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu sentimento, todas as suas forças, de toda a nossa capacidade de entender e compreender. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nesse dia, a reflexão que eu quero que você guarde no seu coração e medite, porque os seus valores, os seus sentimentos e as suas emoções é só Deus que pode conhecer e você também. Faça uma avaliação. E, em nome do Senhor Jesus, coloque Deus como prioridade em sua vida. Ele é o Deus que nos ama, que cuida de nós. E nada, nenhuma situação, nenhum ser, nenhum sentimento, nenhum amor humano pode ser superior àquilo que pertence a Deus, o lugar que pertence a Deus, da nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento. Nada, ninguém, nenhuma situação pode ocupar o lugar que pertence ao Senhor em nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, eu te peço que em nome de Jesus essa pequena reflexão no dia de hoje possa levar a quem nos ouve, aqueles que nos acompanham, aqueles que compartilham desse canal no YouTube, aonde diariamente nós enviamos essas mensagens que o Senhor coloca no nosso coração. Nós sabemos que o Senhor é digno de toda honra, todo louvor, toda glória, toda adoração te pertence. E certamente, Senhor Deus, o Senhor é absoluta prioridade nas nossas vidas. Nós queremos realmente viver as palavras que Jesus nos disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Esse é o lugar que te pertence nas nossas vidas. É assim que nós queremos te adorar, te servir, e as nossas preocupações e tudo mais, Senhor, nós queremos entregar nas tuas mãos, porque o primeiro lugar pertence a ti, e o Senhor cuida de nós e cuida de tudo aquilo que nos é caro, precioso, importante para nós. Mas o primeiro lugar na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento, pertence a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome. Abençoa, Senhor Deus, a todas as vidas que nos ouvem, nos acompanham, alcançando seus familiares e ajudando-nos, Senhor, a entender a tua palavra e fazer cada vez melhor aquilo que tu esperas de nós. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.